eu como torcedor do Vitória, era um sonho para mim trabalhar lá. Eu fui chamado para trabalhar na campanha dele, acreditei que ele fosse realmente dar um passo a mais pro Vitória. Mas durante um tempo, né, tanto que assim, quando o Paulo Carneiro entrou lá, na primeira semana eu lembro, ele voltou nos braços da torcida, né? A torcida fez festa, assim, eu lembro no dia da eleição mesmo, eu tava lá acompanhando, um cara me abraçou e chorou, velho, obrigado. O Vitória vai mudar, obrigado por ter feito parte disso. Eu me emocionei junto com ele, comecei a chorar também, porque eu choro pra caramba, tá? Aí, só que depois, fui ladeira abaixo. Foi decepção. Na primeira semana Mas que ele hoje, entrou, quem que é o hoje é Fábio Mota. Ah, Fábio Mota. Fábio Mota. Então, Roberto, no dia que Paulo Carneiro foi eleito, tipo, na semana que ele foi eleito, o Vitória ganhou, tipo assim, quase 5.000 sócios, assim, de uma hora para outra. Os números não paravam de subir, tá? A torcida tava em festa, muito esperançosa. Porque isso foi em que ano? Em 2019. Ah, 2019. Porque, assim, é preciso se dizer, ele é um cara que realmente transparecia entender muito de futebol. Era um cara que, sabe aquele cara que você para escutar, você senta na frente dele assim, parece ser interessante o que ele tem que falar, porque ele é um cara rodado, é um cara conhecido Brasil afora. Todo o Brasil conhece ele como dirigente de futebol, sabe? E ele é baiano, é Vitória? Ele é baiano, ele disse que é, né? Não sei se do jeito que ele fez pro Vitória, eu tô achando que ele é Bahia infiltrado a vida toda. Aí ele disse que é Vitória e tipo assim, pô, a torcida botava muita fé, cara, você não tem noção, a torcida botava muita... Alguns, né? Tem aqueles que não conseguiam perdoar ele de jeito nenhum. Porque ele já era do Vitória antigamente. Já era do Vitória antigamente. Já foi presidente outras vezes? Já foi, ele foi o cara que passou mais tempo na presidência do Vitória. Só que como eu falei, a saída dele antes, ele saiu do Vitória em 2005 ou 2006, com o Vitória pra Série C. Ele caiu com o Vitória pra Série C. E era um time que tinha jogadores, assim, excepcionais, estrelas na época. Aquele Edilson Capetinha, por exemplo, jogava aqui. Vampeta, se eu não me engano, tava aqui também. Então, assim, eram jogadores de nome. O Vitória caiu. E, tipo assim, foi a primeira vez que o Vitória caiu pra Série C. Por coincidência, o Bahia também caiu nesse ano. Foi o que deixou a torcida do Vitória até um pouco mais aliviada. E aí o que deixou o torcedor puto agora é porque o Vitória só tinha caído dessa vez pra Série C, que assim, tipo, é a morte pro futebol, o time cair pra Série C, entendeu? E agora ele voltou e caiu pra Série C de novo, cara. Tipo assim, a esperança era botar o Vitória no patamar que ele já tinha colocado na época lá que ele trouxe as grandes figuras. O Vitória foi segundo colocado no Campeonato Brasileiro, depois foi terceiro, alguns anos depois. Mas aconteceu que ele passou 2 anos brigando pra não cair, no terceiro ano ele caiu com o Vitória pra Série C. E aí minha passagem lá aconteceu, eu não cheguei a ficar até o final da gestão dele, né? Trabalhava lá na comunicação, o Vitória estava passando por uma crise financeira muito grave. E nessa época você deu uma paralisada no seu canal? Foi nessa época que eu paralisei o canal. Aí que você tinha que acrescentar, ué? Não, mas aí é que tá, porque o canal é um canal de torcedor. Então, tipo, como torcedor, a tendência é eu cornetar, né? É eu falar mal. Tipo, quem tiver ruim eu tenho que falar. Então, dentro do clube não dá pra fazer isso, né? Porque você tá ali fazendo parte do que tá acontecendo. Não, mas o Vitória não pode falar mal do Vitória. Então, é isso. Dentro do Vitória eu não posso falar mal do Vitória, mas pelo mesmo canal... como torcedor. Hã? Mesmo como torcedor. Ah, então você tá por fora o que é torcedor. O que o torcedor mais faz é falar mal do próprio time. Eu achei que não. Ah, não. Eu vou te mostrar uns vídeos do canal pra você ver. Os vídeos que mais estoura no canal é torcedor revoltado com o time, cara. Entendi. Torcedor fica puto. Então a gente conecta técnico, xinga jogador. Luta pelo time de verdade. Tipo assim, a gente perdoa. Mas é porque assim, torcedor separa a instituição dos funcionários, que são jogadores e técnico e presidente. Tipo assim, eu vou continuar amando o clube, independente do que acontecer. Agora, eu não tenho amor por jogador nenhum. Quem nem tiver... Pro técnico, nem pro técnico, meu amor é pelo Vitória, entendeu? Então, torcedor tem isso enraizado na cabeça. Tipo, se o time tiver ruim, pode ser qualquer um. Inclusive, o cara pode fazer 5 gols no Bavi hoje, se daqui a 2 jogos ele perder um gol, ele vai ser xingado, entendeu? Vão querer a cabeça dele, como eu te falei de João Bussi aqui. Ele foi, a torcida carregou, a torcida realmente carregou ele no colo no aeroporto. A torcida invadiu o aeroporto, quando o Vitória confirmou a subida, carregou ele no colo. E hoje essa mesma torcida quer assim ver esse cara longe do Vitória. É assim que costuma ser no mundo do futebol. Então como que começou, Alex, assim, esse amor pelo Vitória? Como que foi que surgiu, né?
esse amor aí pelo time de futebol, esse grande amor? Era na sua infância, seu pai já era, né? Conta pra gente aí como que você tornou um torcedor tão assíduo assim do Vitória. Rapaz, ô Henrique, meu brother, você consegue Aqui, uma aguinha, por gentileza? Ah, valeu. Ô Roberto, por incrível que pareça, lá em casa ninguém gosta de futebol, assim. Quem tá começando a gostar agora é minha filha, de 12 anos, cara, mas ela disse que é flamenguista. Obrigado. É porque tem as cores rubro-negra aí. É rubro-negra, É, rubro-negro também. Aí ela não gostava também não, já levei ela pro Barradão algumas vezes, mas não gostava muito. Só que com ela tá começando a desenvolver a personalidade agora, na Copa do Mundo, tem aquele negócio Neymar, Gabigol, não sei o quê. E aí cativa as crianças, né? Minha filha também assistiu a Copa, né? a Copa aí. Eu não assisti nenhum jogo, Minha desculpa. filha assistiu todos, cara. E tipo assim, eu não sei de onde é que ela aprendeu tanta coisa de uma hora pra outra, que ela sabia o nome de jogadores, tudo. Você tá passando um cara que nem eu sabia que era, um tal de Abubacá. Ela, ó, Abubacá, eu oxi. Nem eu sabia. Minha filha também tem 10 anos e ela tá muito esperta. Assim, as crianças hoje têm uma facilidade muito grande de aprender. Cara, eu fico besta as paradas que ela aprende no futebol, assim, tipo, coisa que eu vim aprender tardão, assim. Pra mim, eu não sabia que tinha divisão de jogadores. Eu achava que todo jogador era a mesma coisa. Mas depois de velho, eu descobri que tinha zaga, tinha volante, tinha meia, tinha atacante, tinha centroavante. E minha filha já sabe esse rolê aí todo. Ela começou a gostar muito de futebol agora, mas é Flamengo. Só tem essa parte ruim. E eu, lá em casa, nunca ninguém gostou de futebol. Era daquele tipo que só para assistir futebol na Copa, sabe? Quando o Brasil vai jogar, aí todo mundo assistia, mas nunca ninguém gostou. Tinha meu padrinho, que era Bahia. Eu tenho até uma caneca, cara. Tipo, eu tinha uns 8 anos de idade. Tenho uma foto minha com a caneca do Bahia. E meu padrinho era Bahia doente, assim. Queria porque queria. Queria porque queria que eu fosse Bahia e tal. Mas, tipo assim, eu achava o Bahia uma merda. Eu achava a torcida do Bahia muito chata, sabe? E assim... Achava ou acha? Acho. Não, antes eu achava, agora eu tenho certeza. Aí, tipo assim, não me cativou, tipo, meus tios, alguns outros tios, meus primos, a maioria, assim, é Bahia, mas não me cativou. E foi uma época também, pô, que quando eu comecei, assim, a minha adolescência e tal, que eu comecei a, tipo, ver falar notícia, né? Eu lembro que meu pai assistia muito, assiste, né, até hoje, o BATV. E aí eu via só as notícias por cima, assim, eu só via falar do Bahia tomando cacete, pô. O tempo todo, Bahia tomou cacete, Bahia perdeu mais uma, Bahia perdeu mais uma. Eu falei, oxe, por que a galera torce pra esse time? Esse time só perde. Eu ficava assim, sabe aquele negócio de você pegando de fora assim? E meu tio chegava lá, sei o quê, bora Bahia. Eu, pô, o time só perde, cara. Aí eu via Bavi e só vitória do Vitória. E realmente teve tipo 10 anos assim que só dava vitória, cara. Tipo de 2000 a 2012, mais ou menos, só dava vitória. A torcida do Bahia, assim, já não aguentava mais por tomar tanta porrada. Eu tô lhe falando, só dava vitória, cara. E era coisa assim de... O torcedor já ia pro torcedor do Bahia, já ia pro estádio com a certeza de que ia perder. O Bavi é sempre clássico, né? Sempre clássico, mas assim, durante 10 anos o Vitória foi de uma hegemonia. Tanto que o Bahia ficou 10 anos sem ganhar um título, só dava vitória. Só teve 2 anos assim que o Vitória tropeçou também, deu time do interior. Mas, aí eu falei, pô, velho, por que meu padrinho quer que eu torça pra esse time feião, velho? Esse time só perde. Um dia eu assistindo um jogo, eu não lembro que jogo foi, mas eu lembro que teve um jogador que fez uma jogada que eu falei assim, caramba, que jogada massa. Eu gostava muito de ver drible, eu gostava de ver Ronaldinho Gaúcho e tal. E de brava, né? Ele de brava demais, o moleque de brava e de brava. Aí um dia eu vi, tá assistindo um jogo por acaso assim, né? Foi até numa época pós-Copa, né? Depois da Copa a gente fica com aquele negócio de futebol na cabeça, deixa eu assistir aqui, não tem mais Copa, eu vou assistir qualquer coisa. Aí eu vi uma jogada do Vitória que eu falei assim, velho, eu quero torcer pra esse time, gostei. Isso tem o quê? 10 anos, 20 anos? Tem mais, tem, sei lá, uns 15 anos ou mais. Gostei. Aí, tipo, depois de uns 2 anos, um brother meu, que foi até hoje é o cara que faz o canal junto comigo, Adolfo, ele me levou no Barradão num Bavi, diga-se de passagem também. A gente ganhou de 3-2 esse Bavi. Aí eu gostei pra caramba daquela atmosfera dentro do estádio. E a sensação é muito boa, né? Pô, muito boa. Você já foi no estádio?
Você tem que ir, o negócio é massa, cara. Eu nunca fui, rapaz. Sinceramente, teve amigo meu que convidou. Tem o meu cunhado, ele gosta muito do Vasco. Ele é torcedor fanático do Vasco. E aí ia ter um futebol aqui, Vasco e Bahia. Aí ele falou, vou vir pra gente ir. Eu falei, então vem que a gente vai. Mas ele não conseguiu vir, acabamos não participando do time, do jogo, porque ele não teve como vir. Mas aí eu ia. Porque assim, meus pais também, Alex, nunca foram fã de futebol. E a gente nunca teve um motivo pra realmente... Uhum. Eu lembro quando eu era pequeno, rapaz, tem uma história assim, engraçada. A gente morava no sítio, e aí a gente queria jogar futebol no gramado, no pasto, onde ficavam as vacas. Meu pai, não, vocês vão acabar com a grama toda aí, eu não quero jogo de futebol na grama, não. Todos os pais faz questão dos filhos jogarem, né? Só que, nesse caso, meu pai não pode não, que vai estragar meu pasto. Olha pra você ver, né? E aí a gente não teve essa motivação. De repente você podia ter, se ele te deixar naquele dia, o ciclo podia ser outro, você podia ter sido hoje um ídolo do Vitória, tá pensando? Quem sabe, um né? treinador, tá sendo xingado pela torcida agora. Cara, vá no estádio, é muito assim, você gosta de se estressar, seu coração tá bom? Tá bom, claro. Fez revisão recentemente? Tô 100%. Então pode ir tranquilo, porque se estressar você vai, mas é um estresse gostoso, sabe? É um estresse gostoso. Aí eu fui, né, pro Barradão e daí em diante, cara, não parei mais de ir. Só ano passado e no ano da Covid que eu não fui. Alex, já é 4h30 agora, já tem meia hora que nós estamos falando. Eu queria entrar num assunto agora polêmico aqui, muito polêmico. Não sei nem se você vai responder essa minha questão aqui, porque ela é um pouco polêmica. Essa eu votei em Lula e Bolsonaro? Hoje não é dia de política. Que se fosse política, nós íamos falar um pouquinho aqui. Mas vamos lá. A sua saída do Vitória foi problemática ou não? Como que... Foi problemática, pô. Assim... Foi problemática primeiro porque eu sou problemático. Já começa o problema. Eu sou problemático. E tipo assim... É difícil quando você vai trabalhar num lugar que você ama, porque você tem que separar o amor do profissionalismo. Só que eu não consegui, sabe? Tipo, quando eu tava num lugar que eu gostava, eu queria dar o máximo pra fazer, não só fazer bem meu trabalho, mas ver aquilo funcionando. Tipo assim, os bastidores do futebol desanima qualquer um. Tanto que eu fiquei um ano longe do estádio, não foi por nada, não. Foi porque eu tinha realmente desanimado assim, sabe? Perdido o encanto. Porque quando você passa a conhecer os bastidores de um clube de futebol, cara, você, tipo assim, perde muita coisa que você tem no seu imaginário, assim, passa, você fala, caramba, é assim que funciona, então? Tipo, de ser... Pra não entrar em detalhes, mas você vê que tem coisas que às vezes o torcedor tá lá de cima da arquibancada sem entender cá embaixo o que tá rolando, mas tem gente responsável por aquilo que tá acontecendo. Em determinado momento eu tipo, comecei a me manifestar, acho que não como profissional, talvez mais como torcedor, querendo até melhorar algumas coisas, e até como uma pessoa que tinha feito parte da campanha, cobrando, né, algumas coisas, tipo, pô, mas na campanha não se falava que isso aqui não ia ser assim, que isso aqui não ia ser assim, tá sendo assim e tal. Então é igual política, né? É igual política. É política, cara. É política, é a mesma coisa. Não, mas eu falo assim, é o mesmo sistema. É o claro mesmo que não sistema, é o mesmo sistema. Não, mas é isso, acaba que é um sistema político mesmo, porque rola politicagem dentro do clube, sabe? Rola troca de favores, rola, enfim, desvio, né? Mas as mesmas coisas que acontecem na política, entendeu? Até a estrutura é parecida, porque você tem o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal e o Conselho Diretor, que é mais ou menos como o Legislativo, o Judiciário e o Executivo, né? Entendi. E algumas coisas acabam desencantando e, tipo, algumas vezes eu manifestava, né, como funcionário, eu manifestava descontentamento de como as coisas vinham sendo conduzidas, tal, por eu vim do canal e algumas pessoas me conhecerem, tipo, rolava algumas coisas em rede social e aí a galera vinha em cima de mim porque achava que era eu que era responsável por tudo, quando não era. Às vezes a galera me batia... Você trabalha lá dentro, você é obrigado a resolver o problema pra gente. É isso, cara. Tipo assim, às vezes a galera me batia por coisas que eu tava lá brigando pra não acontecer, tá ligado? Tipo assim, você, Alex, do Canal do Leão, palhaço, botou um palhaço pra trabalhar aí e tal.
Aí, tipo, as coisas que a galera tava cá fora reclamando era coisa que eu tava lá dentro reclamando brigando, sabe? Mas as pessoas achavam que era eu. Aí, tipo, pô, aí eu comecei a virar meio que como é burro de carga, como é o ditado? Um bode expiatório, né? Mas tem um termo que a galera usa aí. Não é bode de neve, não. Tipo, o cara que você joga assim, a culpa pra ele, sabe? Tipo, vou jogar a culpa pra ele porque... Fica mais fácil, exatamente. E acho que é burro de carga mesmo que chama. Vou pesquisar o termo depois. E aí começou a vir, tipo, pra mim, tanto que assim, isso rendeu até ameaça, inclusive, de torcedor que era bloqueado em rede social. E eu lá dentro brigando, caramba, não bloqueia torcedor não e tal. Porque o Vitória tava perdendo muito, a torcedor ia fora Paulo Carneiro. E aí eles fora bloqueavam ele. Aí bloqueava, porque, tipo, na ideia deles, você criava um movimento. Se um fosse lá falar, um bocado ia atrás. Efeito manada, né? Efeito manada, exatamente. Então, tipo assim, ele achava que se cortasse os que estavam falando, ia parar por aí. E eu, pô, não faz sentido você bloquear um cara que é torcedor do clube, que tá seguindo a rede oficial do clube. Às vezes o cara é sócio torcedor, às vezes o cara tá pagando, ajudando a pagar o salário do funcionário. Ele não tem direito a ver a rede social do clube, sabe? Então o negócio começou a tomar uma proporção amadora. O clube começou a... os caras, tipo, não botavam funcionário pra viajar, pra cobrir o time, tirava foto de celular pra postar em rede social oficial. E eu falava, caramba, isso aqui é o Vitória, pô. O Vitória é grande, o Vitória é barril, o Vitória é um dos maiores times do Brasil. Profissionalíssimas ali, né? Cara, era tipo uma bagunça, o funcionário tinha que levar computador de casa. E tipo assim, a gente entendia a crise, mas tipo, você tem que priorizar algumas coisas dentro de um clube. Aí quando você vê um jogador, às vezes, que nem é utilizado, receber 40, 50 mil, um presidente receber 30, pedir adiantamento, 60 mil por mês. E, pô, o setor de comunicação, que é quem divulga a comunicação, depois do futebol, é o principal de um clube de futebol. Pra tudo, né? A comunicação é tudo. Até pra você vender uma publicidade, você precisa ter uma boa comunicação. Tipo, a comunicação do Vitória começou a ficar assim, bizarra, desastrosa mesmo. Tanto que a torcida comentava, assim, às vezes, quando tirava uma foto, tá? Paulo Carneiro que tá tirando foto do Samsung Pocket dele. Tipo, tinha coisa assim surreal, de tirar a foto da tela da TV pra mostrar um jogo que foi em Feira de Santana, porque não podia viajar uma pessoa pra Feira de Santana pra tirar uma foto. Isso aí é complicado. Sabe? E aí, tipo, dentro de lá eu tentava fazer isso, a galera tudo, é Alex Bittencourt do canal do Leão, foi pra lá fazer merda. Foi pra lá fazer merda e em meio disso aí, o meu ex-chefe, né, que era o diretor de marketing, né, pelo menos de nome, porque de dirigir marketing ele não fazia, a gente acabou tendo a discussão, ele me mandou embora, eu catei minhas coisas que estavam lá e caí fora, e hoje eu voltei à arquibancada, né. Então, mas foi uma experiência, assim, apesar de traumática nesse sentido, foi uma experiência boa, me ensinou muito profissionalmente, questão que é minha área, né, do audiovisual, questão fiz alguns vídeos também para a TV Vitória, apresentei a TV Vitória durante um tempo. Então, para mim foi uma evolução assim também. Mudando de assunto aqui, né? Não de time, mas só de assunto. De time não O dá que pra você mudar. acha que vai ser o campeonato baiano esse ano? Como é que vai ser? Já começou? Não começou ainda? Começou, Alberto, começou. E tá difícil. Porque assim, é aquele negócio que eu lhe falei antes também. O Vitória parece que às vezes você tá vendo um filme repetido, sabe? O Vitória tem 4 anos consecutivos que não consegue se classificar. No Campeonato Baiano. Porque assim, eu vou lhe explicar. Tem uma fase de pontos corridos, não sei se você sabe como é que funciona. Pontos corridos. Pontos corridos é assim, todos os times, você forma um grupo, todos os times se enfrentam. Quem somar mais pontos, uma vitória é 3 pontos, um empate é 1 ponto, uma derrota 0. No final, quem somar mais pontos, é assim que é o Campeonato Brasileiro hoje, por exemplo. Entendi. Quem somar mais pontos é o campeão, e aí abaixo do campeão, tem outros que se classificam para outras coisas. No Campeonato Baiano, os 4 primeiros vão para a fase de mata-mata, que aí o time se enfrenta, aí vira tipo Copa do Mundo, quem perder sai, sabe? E o Vitória tem 4 anos que não vai para essa fase do mata-mata. E o Vitória que, tipo, como eu lhe falei, durante 10 anos na década passada foi o hegemônico. E ele não consegue se classificar entre 9 do Campeonato Baiano. E esse ano a gente já tomou 3 cacetes
no campeonato. No campeonato. 3 não, um empate e 2 derrotas. Só foi 3 jogos e já teve tudo isso. Porque é muito curto o campeonato, são 9 jogos, acho, é 9 ou 8, Henrique? 9 ou 8. Então, tipo assim, é tiro curto. Entendi. Se você não pontuar logo, pra pegar depois, dá trabalho, entendeu? Então, foi assim que o Vitória... Tem que começar ganhando. Tem que começar ganhando, tem muito que- confronto direto e Só tal. que, por exemplo, o Vitória perde pro Juazeirense, por exemplo? Perde, o Vitória perde... O Vitória perde pro Doce Mel, cara, que é um time de bomba de fruta, cara. Amanhã, inclusive, é jogo do Doce Mel. Eu peguei um vídeo do canal que o brother tá fazendo desabafo, assim, engraçado pra caramba, mas real. E aí eu fui pegar esse vídeo pra botar. Eu falei assim, rapaz, esse vídeo funciona pra qualquer jogo do Vitória. Amanhã o Vitória enfrenta, sabe quem, cara? O Doce Mel, cara. E vai pegar o pau. É um time de pomba de fruta, cara. Nem tanto. Não, nem ele tem que ganhar, velho. Não, você tá pensando que é impossível, cara? Você tá pensando que eu não tô com medo? Eu tenho mais medo do Doce Mel do que do Bahia, eu juro pra você, cara. Eu juro porque, tipo assim, o Vitória se transforma, tanto que a gente tem um tempão sem perder pra vir. Mas quando pega, velho, Doce Mel, aí pega esses times assim, Jacobinense, esses times do interior da Bahia, assim, meu irmão, o Vitória sofre pra ganhar, que não dá pra entender, não. Parece que os caras, a bola pega fogo no pé dos caras. Mas e aí assim, o Vitória tá encaminhando pra 5 anos, cara. É meia década sem conseguir ir pra fase de mata-mata. Não tô falando nem ir pra final, viu? Falando classificar pra fase de mata-mata. Tipo assim, isso é básico. Que é futebol baiano. Não tô falando de brasileiro, não tô falando de Nordeste. Futebol baiano. Então isso assim, já começou a virar um pesadelo pra torcida, sabe? Tipo assim, a gente não vai mais classificar nunca. Não tô falando nem de ganhar o título, agora eu quero só classificar. Classificar pro mata-mata. É, a gente ganha Bavi e tudo mais, mas não classifica no diabo do Campeonato Baiano, cara. Qual é o problema? Tem que jogar em outro lugar. Sai de Minas, né? Vamos botar a Vitória lá em Minas Gerais pra ver se ganha do Cruzeiro e do Atlético Mineiro. O Atlético e o Cruzeiro lá, né? Então, aí vem o Nordestão. O Nordestão também já tá rolando. Tá rolando também. E o Vitória tá mal também. Vitória tá mal, mas só teve um jogo. Rapaz, torce pro Bahia. Como é que eu vou trocar um ruim por um pior, cara? Como é que eu vou trocar um ruim por um pior? Não tem como, não dá. Tá certo. Tá certo. Quem tem o time no coração não muda. Cara, o Campeonato do Nordeste, o Vitória não classificou direto. Aí tem uma coisa chamada Pré-Copa do Nordeste, que começou dia 5, o Vitória... É uma eliminatória antes do campeonato principal, né? Que o Vitória também não tinha conseguido se classificar. Depois, esse ano, conseguiu se classificar. E foi pro primeiro jogo agora, que foi sábado, né? Contra o Santa Cruz. Olha como é o Vitória, Roberto. Preste atenção que é ser torcedor do Esporte Clube Vitória. O Vitória tava ganhando de 1-0. E essas coisas assim, quem é torcedor sabe. Essas coisas só acontecem com o Vitória. Eu desafio qualquer um a me mostrar um time que acontece isso. O Vitória tava ganhando de 1-0. Depois de vir de 2 derrotas. Aí, o torcedor comemorando e tal. O árbitro deu 7 minutos de acréscimo, né? Tinha acabado os 45 do segundo tempo. Tava 45 mais 7 de acréscimo, o jogo terminava o quê? Com 52, né? Tava 52 minutos, o Vitória ganhando de 1-0, a torcida assim... Vibrando. No último lance do jogo, o Vitória não me tomou um empate. A torcida maluca. Você bota fé que o Vitória tomou um empate, cara. A torcida maluca. Não, isso assim é rotina da gente, sabe? É rotina. Brenda aqui. Às vezes, cara, o que foi? Não, é porque tá... Da Brenda. Às vezes, assim, tipo, tem um jogador que fala assim, fulano de tal, no futebol tem isso, né? Os tabus. Fulano de tal tá 2 anos sem marcar gol. Fulano de tal tá 2 anos sem marcar gol. Aí vem enfrentar o Vitória. O cara vai fazer gol naquele jogo contra o Vitória. Depois de 2 anos, tá ligado? O cara vai... É assim que acontece, mas a gente ama essa porra, não tem jeito. A gente ama assim mesmo e a gente acredita que um dia as coisas vão mudar, né? A gente espera que Mas agora, no Campeonato Brasileiro, o Vitória tá na Série B. Subiu com a Série B. E tem, assim, expectativa? Como é que você vê aí o campeonato, o Vitória no Brasileirão?
Eu até fui falando outras coisas, esqueci da história dos 2%, né? Que a gente subiu ano passado, assim, de uma maneira foi uma virada e histórica, bonita, né? Foi bonito. Que a gente tem que dar méritos também, né? Honra pra quem tem honra, né? Tipo assim, foi até atípico, né? Devido a esses fatos que eu tô lhe falando, assim, foi um ponto fora da curva desses últimos anos do Vitória, mas foi muito bonito mesmo, cara. Foi de arrepiar, assim, sem sacanagem. Sair de 2% pra porque, tipo assim, o Vitória... Tinha muita gente, assim, falando, o Vitória vai acabar, sabe? Tipo, era muito desanimador, você não aguentava nem... Você não conseguia nem sentir mais raiva. Você só falava assim, poxa, velho, o que fizeram com o meu clube? O torcedor não queria mais ir. E, de repente, cara, a torcida, assim, abraçou de um jeito. Foi um negócio muito... De uma hora pra outra, assim, a torcida chegou... junto, assim, lotou o estádio, o time, assim, perdendo pra um... A gente tava no Doce Mel, o Vitória já perdeu pra um clube chamado Floresta, cara. Aí, tipo assim, aí do nada a torcida falou assim, não, pera aí, a gente vai pegar esse clube e vai puxar na raça. Aí a torcida lotou e tal, foi uma festa bonita, os caras cantavam com... A torcida cantava assim como eu nunca vi. Nos meus anos torcedores, o torcedor cantar, abraçava o time, ia para o aeroporto recepcionar os jogadores, sabe? Os jogadores compraram essa energia da torcida e começaram a vibrar junto. O jogador ia para... Quando não estava jogando, ia para o meio da torcida, ficar lá. Terminava o jogo, os jogadores iam fazer comemoração junto com a torcida. Foi muito, muito massa, assim, foi muito... Foi uma virada espetacular. Foi uma virada espetacular, foi histórica, tenho certeza que isso aí vai ficar na página da história do Vitória. E aí, isso muito se deve também ao trabalho do presidente que assumiu aí no lugar de Paulo Carneiro, que é Fábio Mota. O clube estava num clima muito pesado, sabe? Paulo Carneiro era um cara assim, muito truculento, um cara ignorante, turrão, sabe? Sabe aquele cara que você às vezes tem até medo de trabalhar com ele, que as pessoas não conseguem trabalhar à vontade, e ele era esse cara. Ele achava que nos anos 90 foi assim, ele, sabe, o cara que quer falar gritando, acha que as pessoas se motivam assim, mas na verdade não é assim que funciona. E Fábio Mota chegou e ele deu outro clima, até para repórter. Paulo Carneiro era um cara assim, se o repórter ia pra rádio e criticava alguma coisa, ele proibiu o repórter de entrar no outro jogo, sabe? Isso aconteceu várias vezes. Não, era a equipe e tal, era ditadorzinho, ditador, né? Ele... Já vi várias vezes lá, tipo, na equipe da Itapuã não vai entrar, a equipe da Metrópole não vai entrar. E não entrava mesmo, tipo assim, os caras podiam espernear o que fosse. Não e nem entrava. pode, inclusive, né? Porque a CBF, você entra pela CBF, você não entra pelo clube. Mas ele proibia, carro tal, criava um climão lá e, tipo assim, ele dificultava a vida dos caras. Aí veio o Fábio Mota, tipo, criou outro clima, aproximou. Paulo Carneiro também discutia muito com o torcedor pela internet, que ele ficava batendo boca com o torcedor na internet, Roberto. Aí, a mídia apaziguar ficava... Sabe, era muito estranho, assim, um negócio muito antiprofissional até. Então, o torcedor é o patrimônio da torcida e ele se elegeu falando isso, que a prioridade dele seria os torcedores, sabe? O cara vai xingar torcedor, sendo que o trabalho dele está sendo mal feito. Ele ia discutir mesmo, tanto que até hoje tem áudio que virou meme, até hoje a galera usa nos grupos os áudios dele assim, xingando o torcedor. Você entende o que de futebol, mandando para o Rio Grande do Sul, né? E até hoje tem áudio dele assim, tipo assim, veio o Fábio Mota, entrou no lugar dele, Fábio Mota, porra, um cara totalmente diferente no trato com as pessoas. Um gestor que já vem aí, já trabalhou com a Ládia Semineto, já teve funções aí na Prefeitura de Salvador. O cara já tem uma noção de gestão, tem uma noção de trato social totalmente diferente, aproximou a mídia, começou a tratar bem a mídia, começou a tratar bem o torcedor. Por isso até que o torcedor decidiu comprar esse momento do Vitória, sabe? E assim, melhorou, a comunicação hoje do Vitória melhorou muito. Começou de fato a fazer campanhas de marketing para trazer dinheiro para o clube, não marketing por marketing. Só para se promover, né? Então assim, só para se promover. Marketing de fato, para você trazer dinheiro para o clube, que é a função do marketing. E hoje ele faz uma gestão boa, exceto na questão do futebol, que no final das contas, se você fizer uma boa gestão e não estiver bem no futebol, não adianta nada. Entendi. E como você vê assim... Aí você falou da Série B, né? Perdão. Ah. Devido à boa gestão dele, eu tenho uma fé de que o Vitória possa, assim, tirando esse começo que não tá legal, né? Eu acredito que a gente pode fazer uma boa campanha se ele ajustar o que precisa ser ajustado agora enquanto é tempo. Entendi.
Né? Senão... Que já vem os campeonatos estaduais pro time se preparar pro Brasileirão, né? Na verdade, a principal função do estadual deveria ser justamente essa, uma preparação assim, pro brasileiro. Tem muita, assim, no futebol rola muito de, às vezes o time começar mal no estadual, aí chega no brasileiro o time vai bem, ou vice-versa, às vezes o time começa bem pra caramba no estadual, chega no campeonato nacional e não vai tão bem. Entendi. Eu espero que Fábio Mota, como ele é um bom gestor, ele não é um cara, ele realmente é um bom gestor, mas assim, nem sempre o cara que é bom gestor administrativamente, no futebol ele vai conseguir fazer a função bem. Eu tô torcendo para que ele consiga. Agora, independente de vitória, vamos entrar assim, como você vê o cenário baiano no futebol nacional? Bahia, não é o Bahia não, mas o estado da Bahia, comparado com Minas, com São Paulo, com Rio, com o Rio Grande do Sul. É muito difícil, cara, porque é uma pena até, porque aqui na Bahia, a Bahia é grande pra caramba. A Bahia, não o Bahia que é grande. Nós estamos falando agora do Bahia Estado, né? A Bahia Estado é um estado muito grande, é um dos maiores, né? O terceiro, parece. Terceiro ou quarto. Do Brasil. Terceiro ou quarto. É um estado que só tem 2 grandes clubes. Vários times do interior ensaiaram para ser a terceira força. Você vê que até em Recife hoje tem 3 grandes clubes, que é Sport e Náutico e Santa Cruz. Aqui só tem 2 grandes clubes. Então, tipo assim, para mim isso era fator para esses 2 serem destaques nacionalmente, né, no Brasil. Mas hoje os clubes baianos têm muita dificuldade em relação, principalmente ao que você estava falando de orçamento. O orçamento da TV, por exemplo, é por cotas. Os times baianos recebem uma cota muito menor, por exemplo, do que o Flamengo, o Corinthians da vida. Mas, tipo, muito menor mesmo. Infinitamente menor. Infinitamente menor. Então, assim, torna muito injusto, sabe? Os times, a tendência é que os grandes continuam crescendo e os que estão ali embaixo continuem ou estagnados ou até que, como vários times, já tiveram vários times assim que ensaiaram para chegar no primeiro escalão, só que aí por questão justamente disso, de pouco dinheiro de televisão, eles acabaram caindo no ostracismo, alguns até acabando. Já teve time de ser campeão nacional, que hoje ninguém ouve falar. O Paulista de Jundiaí já foi campeão da Copa do Brasil, ninguém sabe que time é esse. São Caetano já jogou a Libertadores. Eu acho que está sem divisão hoje em dia. Então, assim, o que acontece foi que, historicamente, a CBF, né, as emissoras, sempre privilegiaram esses times que saíram na frente lá atrás, né, Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos um pouco menos, mas aí, tipo, no Rio Grande do Sul, Inter, Grêmio, Cruzeiro, Atlético Mineiro. Esses times sempre saem na frente porque eles têm um incentivo muito maior do que os times aqui do cenário nacional. E é uma realidade que parece ser muito difícil de mudar, sabe? Porque, tipo, os clubes ficam reféns. Ou aceita aquilo ou não aceita nada. Então, para não aceitar nada, eu vou com isso aqui mesmo, né? Pouco, porque antes pingado que secar. Exato. A Globo, assim, durante um tempo monopolizou o futebol, agora tá mudando um pouco, tá indo pros streamings e outras plataformas. Alguns clubes já estão fazendo transmissões próprias e tal, mas acaba que também não é a mesma coisa. Às vezes o patrocinador não se interessa tanto em colocar um patrocínio dele num jogo transmitido pela TV Vitória do que seria transmitido pela Globo, entendeu? Agora, uma pergunta que vai te botar de calças curtas aqui também. Sendo bem sincero mesmo aí com o seu público, quem está sendo melhor hoje no campo, Bahia ou Vitória? Tá tudo a mesma merda. Ele não fala mal? Tudo a mesma. Bahia perdeu do São Paulo correr, pô. Semana passada, o São Paulo correr, sabe que time é esse? Não tem nem você sabe de onde é esse time? Nem eu, cara. Bahia perdeu o São Paulo correr. Então como é que eu vou dizer que esse time tá melhor que eu? Hã? De 3 vitórias. 3 vitórias? É vitória, não era triunfo? Sabia que torcedor do Bahia, como o torcedor do Bahia é mordido de cobra, cara. Os torcedores do Bahia, quando contratam um jogador pro clube,
É a primeira coisa que eles falam pro cara, o cara não falar vitória. Quando vai falar assim, dar uma entrevista, fala assim, a vitória de hoje, os caras não falam a palavra vitória, os caras só falam triunfo. O triunfo hoje foi bom. Todos, pode assistir. Se você ver qualquer entrevista passando na televisão, veja se alguém fala vitória, os caras não falam vitória. Eu não sabia, não. É triunfo. Por isso que eu gastei com ele agora, que falou, vem de 3 vitórias. Eu falei, Bahia não fala vitória, é triunfo, cara. Agora, existe uma rivalidade, a gente sabe, Bahia e Vitória, né? E existe algum canal aí que é rival do canal do Leão, como o Bahia e Vitória, ou não? Tem, cara. Não diria rival, né? Apesar que durante o tempo até teve uma rivalidadezinha, mas não, eu levei mais no lado cômico mesmo. Mas tem muito canal que veio depois, assim, tipo, teve um que começou mais ou menos junto comigo, fazendo outro tipo de trabalho. Eu comecei fazendo entrevistas no estádio com outra galera que tinha... Você ia pra rua. Não, no estádio mesmo, ficava lá dentro do Não, pra estádio. rua que eu falo é fora do estúdio, fora Sim, da... sim. Você ia pra... E hoje os vídeos que eu faço também tá sendo assim, eu vou gravando e indo pro estádio, no meio da torcida e tal. Faço alguns dentro de casa também, assim, de estúdio, né? Mas a maioria é no Barradão. Vou seguindo com a câmerazinha e gravando o que tá acontecendo. Mas eu falo assim, a rivalidade, a briga, fala mal de um, fala mal do outro. Não, rapaz, chega nesse assim, nível. como todo lugar do mundo, sempre tem vaidades e pequenas rivalidades. Mas, pô, eu penso o seguinte, se é todo mundo Vitória, né? Tem muito canal hoje do Vitória. Quando começou tinha eu e o canal que o nome é... Não, mas eu falo do Bahia e Vitória. Ah, você tá falando de Bahia? Canal rival do Bahia? A rivalidade entre os clubes, se há rivalidade entre canal... Ah, tá, pô. Tu pensou que você estava falando de canais do Vitória, porque tem outros Não, canais não. do Vitória também. O canal do Bahia tem um cara... Tem alguns canais do Bahia, tipo, tem um, acho que é Sou Mais Bahia, de um cara chamado Barbaço, feio pra caramba. Eu não sou muito bem diagramado não, mas aquele bicho ali, meu irmão... Eu vou cortar. Não, o cara é feio, ele pode dizer gente boa, ele nem parece, ele pode dizer ele é chato, mas ele... Cara, e o pai dele é até Vitor, mas o sujeito é mal diagramado demais, o cara é mais feio que bater em mãe, isso é doido. Aí, tipo assim, durante um tempo a gente trocava umas farpas assim, de rivalidade, mas é isso, cara, eu nunca levei muito a sério, só que, tipo, tem gente que leva a sério demais, sabe? Então, começa a ficar um negócio meio pesado. Quando eu vejo que tá pesando demais, aí eu já tiro o pé, porque, tipo, eu sou pirracento, entendeu? Aí, tipo, com esse cara mesmo, hoje o canal dele, pô, é grande pra caramba, ele já tá, assim, projetado nacionalmente até o canal dele, que ele não parou, sabe? E o Bahia pegou umas fases um pouquinho melhores, ele, tipo, se o Bahia mandou. parece que vem na Série A há bastante tempo aí, né? Ou não? Na Série A... Não, o Bahia subiu ano passado, mas tava um tempinho. Subiu ano passado e vai cair esse ano. Eu realmente não sigo muito futebol, sabe? Não, normal. Infelizmente eu não sigo. Normal, nem todo mundo gosta. É bom por um lado e... Não, eu até gosto assim, mas eu não... Só não acompanha de perto, né? Vê passando assim, ouve alguma coisa. É o estímulo de criança que eu não tive. Sei como é. Então isso você vai repetindo o padrão a vida toda, né? Quando não... Agora sim, vamos imaginar que você não torcesse pro Vitória. Qual que seria o time que você torceria aí? Agora eu te peguei. Bahia que não seria, né? O Bahia que não seria. Mas não tinha o Vitória, cara. Aí, Bahia é Bahia. Bahia Acho que eu torceria pro Doce Mel. Ah! Rapaz, eu gosto assim, eu sou assim, que sou nascido e criado na periferia. Então, tipo assim, com o tempo eu passei a entender muito essa questão da vivência, né, da periferia, de como as pessoas da favela são pessoas de fato resistentes, sabe? E tipo assim, eu associo muito isso ao futebol também, porque o futebol, principalmente questão de torcidas organizadas, são expressões de resistência, né? E até tava falando aqui em off antes da gente começar que o Vitória começou, foi um clube que surgiu na elite ali no corredor da Vitória, até por isso o nome Vitória. Surgiu na elite e hoje o Vitória está em Canabrava, o centro, né, onde acontece tudo é em Canabrava, na periferia, tipo, pregou um bocado de gente, vai lá ali aos arredores e tal. Então, tipo, isso é uma coisa que me cativa muito no futebol também. E por isso, uma torcida que sempre me chamou muita atenção, que eu gostei muito, era um time que eu odiava, assim, mas tipo, tem a ver o comportamento da torcida. É uma torcida que já participou de movimentos contra a ditadura, sabe? Já teve, assim, jogadores historicamente que brigaram de fato contra a época da ditadura, que é a torcida do Corinthians, né? Hoje o clube que
se eu não fosse Vitória, talvez eu torceria. Se não fosse de outro estado também, porque eu gosto muito de quem nasce aqui nessa região, torcer para time da região. Que é o correto, né? Que é o correto, mas assim, digamos que eu tivesse nascido em São Paulo, o time que eu gostaria de torcer era o Corinthians, porque eu acho a torcida deles fantástica. Vai ter os episódios de violência, o pessoal fala, a torcida é muito marginalizada, que não sei o quê, que é torcida violenta e tal. E de fato, como em todo lugar da sociedade, tem os maus elementos, mas assim, é uma torcida que realmente é na alma. O corintiano, né? O corintiano. Então, um dos times que eu torcia na época, que lá no Paraná não tinha time forte na época, e a gente tem um amigo que o irmão dele jogava no Corinthians, e aí a gente era até meio corintiano por isso, entendeu? Mas era aquele corintiano bem raso, vamos dizer assim. Então, não tinha não era fanático, mas a gente torcia pro Corinthians, usava a camisa do Corinthians e tal, porque esse amigo da gente, é amigo até hoje, o irmão dele era goleiro do Corinthians na época, sabe? Isso em muitos anos, né? Sei lá, 40 anos atrás. Na época que a gente tinha cabelo. Então, nessa época eu torcia pro Corinthians e até hoje, às vezes eu falo um pouquinho que eu sou corintiano por isso, mas nada achamos fanático. Algo em comum, né? Nada fanático, sabe, Alex? Nada fanático, mas eu respeito muito assim, a história e a torcida do Corinthians. Talvez fosse o time que eu torceria se eu tivesse nascido em São Paulo. Então, já são 5 horas, nós estamos aqui há 1 hora falando sobre o Vitória. Um time passa rápido, conversa boa pra caramba. Roberto, me dê mais um pouquinho de água, cara. Um time da elite aí. Então, a gente não sabe se o Instagram vai derrubar a gente agora, mas... Ele não é doido, o Vitória é incaível, não vai derrubar nada. Mas eu gostaria de saber um pouquinho... Um pouquinho do Alex mesmo, né? Alex, quem é o Alex Bittencourt? Conta aí um pouquinho pra gente, né? Já estamos no finalzinho do nosso podcast aí. Eu gostaria que você contasse um pouquinho. Quem é o Alex, né? Só pra gente entender aqui melhor um pouquinho. Eu sou... Pô, é difícil falar da gente, eu fico sem graça, sou tímido pra caramba. O pessoal fica vendo fazer palhaçada nos vídeos e pensa que eu sou a pessoa mais desinibida do mundo. Na verdade, eu tava falando com uma pessoa esses dias. Pra gravar, eu visto um personagem, que eu era um cara assim, totalmente estapado quando eu era criança. Eu não conseguia olhar no olho da pessoa. Entendi. Quando eu era mais novo, assim, eu era muito tapado mesmo, sabe? Aquele cara assim que se mija pra não pedir a pessoa pra ir no banheiro, que tem vergonha, assim. Eu era assim, era esse tipo de criança. Inclusive, isso aconteceu de fato, tá ligado? Você tá contando a história real. Quando eu era criança, era assim, o cara bobão. Eu tinha o cabelão, olha que ironia do destino, né? Meu cabelo batia aqui quando eu era criança. Hoje em dia como tá meu cabelo. E aí tinha na época não tinha um termo ainda, né? Mas tinha bullying, a galera ficava me chamando de mulherzinha, não sei o quê. E aí eu ficava, era aquele guri que se encolhia e chorava, sabe? Em vez de bater de frente. E aí eu sou muito tímido. Cara, eu gosto muito de expressar sentimentos, sabe? Eu gosto muito de... Você é uma pessoa emotiva ou não? Bastante, cara. Bastante. Eu tava meio que me envolvendo com a pessoa assim, todo dia eu chorava, cara. Tipo assim... Romântico também. Nossa, cara, vire homem, porra, mas eu, cara, eu não consigo, sabe? Motivo pode até ser, né? Mas tímido não. Pesquisei olha o ponto que eu cheguei, Alberto. É. Ponto crítico, eu cheguei de tanto chorar, assim, mano, caramba, eu preciso parar de chorar. Eu choro com o filme da Disney, assim, sabe? Eu chorei com Toy Story. Minha filha ficou me olhando com o cara assim, tipo, você é otário, assim, chorando com desenho. Eu chorei com Toy Story. E aí chegou o ponto de eu falar assim, pô, vou pesquisar aqui no Google como parar de chorar. Aí tem um bocado de técnica, nenhuma funcionou, eu sou uma manteiga derretida. Aí eu sou muito emotivo e gosto de passar emoções também, sabe? Entendi. Inclusive o canal, por isso que eu sempre gostei muito assim de criar e tal, porque tipo, eu acho que a criação acabou aí no Instagram, foi, Henrique? Acho que a emoção, eu gosto de passar minhas emoções que eu sinto para as pessoas, então por isso que eu sempre gostei de me apresentar, de criar, de roteirizar, de botar a cara na câmera, de falar e tal, porque eu me emociono muito. Você estava perguntando de filmes e séries aqui também, tipo, sempre fui um cara apaixonado
por cinema. Então, um filme assim que você destacaria hoje, assim, que você já assistiu, que você falou, poxa, esse é o filme da minha vida. Pô, cara, tem vários. Eu gosto muito de Matrix, não pela ação, né? Pelo que Matrix fala, que Matrix é a teoria da caverna, né, cara? É um cara ali que tá vivendo no mundo e é uma metáfora pro mundo real hoje em dia. O que acontece em Matrix. O metaverso aí, né? Tipo, a teoria da caverna, tipo, você vive num mundo que você acha que é daquele jeito e de repente algo desperta e você vê que nada daquilo que você achou que era Mas isso é real, né? É isso, é uma metáfora da vida real, porque às vezes a gente passa a vida toda a gente achando que o mundo é de um jeito e de repente acontece algo que muda o curso e você passa a enxergar tudo de outra maneira e olha pra trás e fala, caramba, eu tava o tempo todo vendo as coisas erradas. Eu gosto muito de Matrix, Pulp Fiction, é um filme de Tarantino, é um filme que não tem muitos ensinamentos. Gosto da filmografia de Martin Scorsese. Eu conheço uma cacetada de... Não é, velho? Eu conheço uma cacetada. Se a gente parar, você pode marcar outro podcast aqui pra gente falar de cinema, que eu desembolo legal, cara. Oh, maravilha. Vamos marcar então. Desembolo legal. Eu sou fissurado por cinema, assim, série. Meu sonho mesmo é ser diretor. E hoje eu trabalho com audiovisual muito por conta disso também, sabe? Eu sou fissurado. Assim, é pena que, tipo, o audiovisual, Scorsese é foda, cara. Pena que o audiovisual no Brasil, especialmente aqui na Bahia, é muito pouco valorizado, sabe? Muito pouco incentivado. Às vezes o cara tem que... A gente ia perder um bocado de gente pro exterior, até ator mesmo tá indo pro exterior, porque é um lugar que vende, que faz cinema com maior qualidade. A gente até evoluiu muito nesse quesito, mas não é o Brasil ainda é muito abaixo pra cinema, sabe? É por isso que eu tirei o pé um pouco e falei, deixa eu ir aqui só fazendo os vídeos do canal do Léo mesmo, porque se eu for fazer cinema eu vou me ganhar. Entendi. Me fala aí assim, um hábito incomum que você gosta, assim, uma coisa que você acha que é incomum, mas você gosta pra caramba, vamos imaginar. Que é uma coisa incomum, um hábito que você tem. Eu pensei um negócio aqui, mas lá aí. A pergunta é pra... Um hábito incomum, Roberto. É pra você pensar aí. Cara, não sei, você conhece algum hábito incomum meu, Henrique, que você conviveu comigo durante algum tempo? Eu tenho hábitos ruins, cara, incomuns. Não, mas pode ser ruim. Um hábito ruim que você fala, poxa, eu não quero esse hábito, eu não gosto. Aqui a pergunta é que você gosta. Chorar com tudo é um hábito que eu quero acabar, cara. Eu quero acabar. Porque, tipo, eu tô no meio da discussão e tô chorando, é feio. Tenho 33 anos, posso chorar, mas não. Eu ia te perguntar a sua idade, você tem 33 anos. É pai? Sou pai, tenho um filho de 12 anos, que eu falei, né, que agora é flamenguista e tá gostando de futebol. É casado ou não? Não, já fui. Tô ficando patitio. Vai aparecer. Tomara que apareça, tô procurando. E o que tira sono do Alex? O que você fala, poxa, isso eu perco a noite quando acontece? Vitória. Perde. Então você não dorme, cara. Abre a olheira aqui, não tá no valendo o vídeo, abre a olheira aqui. Então você não dorme, Alex. Não durmo, cara. Exatamente isso. Vitória tira meu sono. Tem que tomar remédio pra dormir. Agora, como um bom baiano aí, qual que é a sua música preferida? Bahia é histórico de música, né? Qual que é seu reggae preferido? Rapaz, aí eu gosto de reggae. Agora, a minha música preferida, Samba do Pole, vou botar meu boné. Tô brincando. Tá bom porque você fez a gingadinha com a cabeça assim, ó. Eu gosto muito de música internacional. Eu era meio roqueirinho quando era adolescente. Mas hoje em dia eu ouço de tudo, cara. Eu gostava muito de Charlie Brown Jr. E o carnaval chegando em Salvador, o que você... Eu gosto de agonia. Onde tem agonia, assim, eu gosto de movimento, eu gosto de ver as coisas em movimento. Mas assim, o carnaval é movimento demais, sabe? Prefiro assistir de casa enquanto eu não tiver dinheiro ou for famoso o suficiente para me convidarem como presença VIP nas festas. Comprar aquele camarote, né? Para ficar ali aquela pipoca de mel. Eu fui trabalhar, até Henrique tava junto também aqui, seu produtor. Rapaz, eu inventei de entrar com a câmera, aquelas câmeras Camcorder mesmo da grandona no meio da pipoca de mel, meu irmão. Rapaz, foi uma das piores experiências da minha vida, bagulho doido, nunca mais faço aquilo ali, não. Então, tipo, carnaval. Mal, foram pra casa. Tá doido, pô. Deu um cheiro em André e falei, olha, velho, tchau, não dá não. Mas carnaval, fico vendo de longe. Pode ser que eu vá um dia ou outro, mas
Gosto de ver ou trabalhar, tomara que eu arranje alguma coisa pra fazer aí nesse carnaval, né? Fazer algum bico aí, né? lá, porque pra ir pra aquela. Pô, e a logística, você tem que dar uma caminhada, que tipo assim, os carros param tipo a 5 km do pé. Não, o Uber para perto. O Uber para perto. Rapaz, não exatamente os táxis que chegam mais perto, mas mesmo que pare perto, sabe o que acontece? É tanto engarrafamento que às vezes a pessoa fala assim, ó, velho, me deixa aqui que eu vou adiantar meu lado. Se pegar a pé, eu chego mais rápido. Aí cara, você tem que dar uma paletada desse, dar um Dina até lá no farol da barra. Você é doido, é muita logística, eu tô velho demais pra isso. Tá, velho. Não é nada, cara. É novo demais. Não, mas o meu espírito é de um velhinho já.